Bom, pessoal, como é que vocês estão? Olha o pastor Raul derretendo de calor aqui, mas nós vamos continuar nossa gravação a respeito do quê? A respeito dos 5 pontos do calvinismo, a respeito do calvinismo, esse nosso especial a respeito das doutrinas bíblicas da graça. Aqui está, hoje nós vamos o quê? Para a graça irresistível. Vamos lá para a graça irresistível, vamos para o estudo desse Nascido ESC de hoje. Estamos entrando na reta final, pessoal, tá? Tô ficando muito feliz de terminar com essa série. Tô vendo que os irmãos não estão saindo no quebra-pau, que os irmãos não estão tentando um quebrar a cabeça do outro. Tô muito feliz com isso. Então eu tô vendo que um não tá querendo arrancar a cabeça do outro. Tá todo mundo como verdadeiros cristãos se comportando aí nos comentários. Nossos irmãos pentecostais, nossos irmãos arminianos, nossos irmãos calvinistas, os presbiterianos, os batistas. Vamos que vamos, tá bom? Vamos continuar. Graça irresistível. A graça irresistível. Graça é o quê? Um favor imerecido de Deus. Então, o que acontece? Se o Senhor Jesus morreu pelos salvos, a graça, ela não pode ser resistida, por quê? Você está vendo que veio de lá? O homem, ele é depravado. Se ele é depravado, ele precisa de uma ação de Deus. Se ele precisa de uma ação de Deus, o sacrifício de Cristo é só para os eleitos que Deus escolheu. Aí a gente vem aqui, graça irresistível. Se vem tudo de Deus, não tem como o cara resistir. Vem cá, Sinfrônio, tu tá salvo. Eu não. Não, vou tocar meu tabaco, cai fora. Não é assim. Não é assim que as coisas funcionam. Graça irresistível. A graça é o favor imerecido. Se é imerecido, não tem nada o que você possa fazer. Então não é andando na linha que você vai merecer ser salvo. Graça é favor imerecido, não é por obra. E você falar para Deus que não, ou você aceitar, então Deus fala, não, eu vou te salvar. E você escolher envolve uma ação sua, escolher ser salvo ou não. E aí deixa de ser graça. A graça, ela é incondicional. A graça é irresistível. A graça é o favor imerecido, que a gente não merece. Os calvinistas enfatizam a necessidade da graça de Deus na salvação. Se o homem não pode fazer nada para salvar a si mesmo, então Deus deve agir. Deus deve providenciar a graça para que o homem seja salvo. Deus deve providenciar a graça. O homem não tem nada para dar ao Senhor. Quando for lá para a glória e louvor do Senhor, isso não é um pagamento do homem para a salvação, que não é o suficiente, mas é o homem se colocando na sua condição de criatura, de filho de Deus, que foi feito para isso. Essa é a obra da graça irresistível, que também é chamada de especial ou eficaz, por causa da sua eficácia. Os oponentes dessa doutrina poderiam sugerir que se a graça é irresistível, então Deus força alguém a vir contra a sua própria vontade. Esta não é a ideia da graça irresistível, de acordo com nós calvinistas. Isso não faz alguém vir contra a sua vontade. Em vez disso, a graça irresistível faz com que o indivíduo deseje vir, como é visto na definição de quem? Do nosso querido Louis Berkhof. Você quer uma boa teologia sistemática, que tenha um custo-benefício bom e que você encontre o conteúdo necessário, suficiente para você aprender, é a teologia sistemática do Louis Berkhof. Inclusive, a nossa série sobre a ceia, nós vamos estudar o Manual de Doutrinas Cristãs do Berkhof. Então se prepara aí. Através da mudança do coração do homem, o homem é capacitado a desejar aceitar Jesus Cristo para a salvação e render-se à obediência da vontade de Deus. Qual a nossa diferença? O arminiano, ele acha que a pessoa primeiro aceita, depois recebe o Espírito Santo. Ele acha que que o Espírito Santo tem que seguir alguma regra humana, de que o homem é dono de si mesmo. Quando não, quando Deus é dono de quem ele quiser, e ele dispõe de quem ele quiser na hora que ele quiser. Então essa é a diferença. O arminiano, ele fala que primeiro o cara aceita a salvação, primeiro ele é salvo, depois o Espírito Santo age na vida dele. O calvinista, a gente entende o que está na Bíblia, que é o quê? O Espírito Santo muda a nossa vida, nos faz olhar, nos faz entender e faz com que nós desejemos aceitar. Então nós aceitamos porque o Espírito Santo nos mudou. Então pode até haver aquela palavra, não, aceitou a Cristo. Pode haver, mas nós só vamos aceitar a salvação, só vamos aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador
Como? Se o Espírito Santo nos mudar antes, para nós conseguirmos fazer isso. Através da mudança do coração, o homem é capacitado a desejar aceitar Jesus Cristo. Senão, a única coisa que ele vai desejar é a festa no AP. Ele não vai desejar a Deus. No máximo, ele vai para uma igreja como um grupo social. E isso é pior do que não ser salvo, porque cria a pessoa mente para ela mesma. A graça irresistível é a obra sobrenatural de Deus pela qual ele opera na alma do indivíduo, mudando a totalidade da natureza pela obra do Espírito Santo. Na lógica do calvinismo, Deus, através do seu Espírito, atrai precisamente aqueles a quem Deus elegeu incondicionalmente, desde a eternidade passada e por quem Cristo morreu. Então o evangelho é pregado a todos, mas atraídos por esse evangelho, de verdade, vêm os eleitos. Assim, o propósito de Deus é realizado. Ele elegeu certos indivíduos, Cristo morreu por estes, e agora, através do Espírito Santo, Deus aplica a sua graça irresistível e os faz desejar vir. Eles não querem resistir. A base escriturística para a graça irresistível é João 6, 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Quem deu? O Pai. Esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Então é quem? Todo aquele que o Pai me dá. Todo aquele que o Pai dá a Cristo. João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6,25. Tendo-o encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus disse que exatamente aqueles a quem o Pai lhe dá virão a ele. Além disso, eles não virão por si mesmos. Eles não podem vir a menos que o Pai os atraia sobrenaturalmente a Cristo. Jesus, como bom pastor, traz todo o rebanho para si mesmo. Ninguém é deixado de fora. João 10, 16. Ainda tenho outras ovelhas. Não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Paulo também afirma que aqueles a quem Cristo elegeu, ele também justificou e irá finalmente glorificar. Romanos 8, 28 a 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso aqui não é para falar para você que você vai viver num paraíso, que tua vida vai ser uma vida de conto de fada. Felizes para sempre. Está falando daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aí continua. Ninguém será perdido nesse processo entre os eleitos, porque é decreto de Deus e Deus é soberano. A graça irresistível não remove a responsabilidade do homem de crer. O homem tem que crer. O homem deve atender ao chamado. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Atos 16, 31. Tá? Mas acontece o seguinte, pessoal. Uma coisa muito importante. Mas quando o homem crê em Cristo é através da graça irresistível de Deus, que ele é capacitado a crer. Então o homem tem que crer. Tá certo. Para ser salvo ele tem que crer. É condição para salvação. Mas ele só vai crer porque o Espírito Santo fez ele crer. Colocou a fé no coração dele. E é isso, pessoal. Essa daqui foi a nossa graça irresistível e é o penúltimo ponto do calvinismo, quarto. E aí semana que vem nós vamos tratar do quinto e último, que é o que dá mais fight, que é a perseverança dos santos, ou seja, que a pessoa não pode deixar a salvação, ela não perde a salvação porque ela não vai deixar os caminhos do Senhor. Tá bom? Mas isso nós vamos falar no próximo vídeo. Lembrem-se do link aqui na descrição, onde você tem o link do nosso grupo VIP do WhatsApp, onde você vai receber todos os detalhes para participar do Café com Bolota, de terça a sexta-feira, estudando a Bíblia comigo. Então, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Amo demais a vida de cada um. Até o próximo Nascido ESC.